Abra sua Bíblia aí no livro de Neemias. Vocês me ouviram falar a semana inteira de Neemias, né? Ai, ai. Glória a Deus. Acho que agora eu vou batizar, vou chamar o Neemias de Mateus só para mudar. Mas vamos ler Neemias capítulo 1. Eu quero falar nessa noite sobre o tema Deus se move na terra através de pessoas. Um Deus tão poderoso, um Deus tão grande, que escolhe se mover na terra, agir na terra, usando pessoas. Seres frágeis, com limitações e várias outras coisas, né? Mas Deus decidiu levantar a igreja, levantar pessoas. E Ele faz obras, Ele se move, Ele age, usando pessoas. Usando pessoas. E acalma aí seu coração, hoje é um dia tenso, né? Não tem como não ficar, né? E tanto o povo do L quanto o povo do J, eu sei que não é fácil, mas procure concentrar seu coração para receber a palavra, porque tudo passa. Tudo passa. Mas a palavra diz que a palavra de Deus, a vontade de Deus prevalece. Né? Prevalece. Tá? Quando terminar o culto, procure ir para casa em paz, tá? Não se envolva com nada, vá para casa, tá? Porque nessa hora os nervos ficam aí à flor da pele, né? Então vamos procurar ser prudente e vamos continuar orando. Né, como nunca nós vamos aí precisar realmente orar, manter essa pegada de oração pelo Brasil é extremamente importante. A partir do verso 1, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles sobreviventes ao cativeiro estão lá na província passando por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas a fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. O livro de Neemias é um livro extremamente importante para a igreja. É um livro que, se ele tivesse no Novo Testamento, certamente seria o livro mais lido do Novo Testamento. É um livro que retrata o quanto é importante termos liderança no mundo. Os coaches, os grandes palestrantes usam muito esse livro. Existem vários comentários, bons livros na área de liderança, com conteúdos do livro de Neemias. Neemias tem características extraordinárias. Neemias era um homem que ele tinha uma capacidade de se conectar com os céus e também se relacionar na terra. Porque, queridos, para comunicar o Evangelho, comunicar a verdade,
A gente precisa ter graça, sabedoria para entrar no universo das pessoas, nos grupos. E como nunca a gente está precisando de sabedoria, de graça. Nós estamos precisando sermos batizados de novo com a promessa de Atos 2. Porque há uma promessa em Atos 2. Que nós receberíamos a unção, poder, a capacidade de falarmos novas línguas, de nos comunicarmos com o mundo cego espiritualmente, um mundo com resistências espirituais terríveis, um mundo que não quer abrir mão da sua cultura, e muito dessa cultura do aprendizado que gerou um estilo de vida, que gerou uma forma de ver a vida, a fonte dessa cultura do aprendizado não vem da palavra de Deus. Então imagine você agora batizado nessa unção, envolvido nesse Pentecoste, nesse mover do Espírito, ter uma linguagem pelo Espírito Santo e conseguir entrar nesse mundo, lá na universidade, na faculdade, no trabalho, e conseguir comunicar o Evangelho da salvação, a verdade de Deus. Quantos alunos cristãos têm padecido perseguição aí, principalmente nas faculdades aí públicas? Não é fácil estudar. Não é fácil. E eu acho incrível como essas ideologias defendidas por muitos grupos, eles querem que a gente receba isso e engula tudo. No entanto, se você disser que você é cristão, se você disser que é pela família, se prepara, que a coisa vai ser feia nas suas costas. Essa semana aqui nós lavando o salão da igreja, conversando com um casal novinho, né, o Gabi e a Gabi, e ela falou lá na faculdade que tinha voltado aí nos verdes. Ah, para quê, irmão? Agora ela está lá assim, que só a graça de Deus, né? E aí, ela tem lá um amigo que é um amigo mais alegre, e o amigo foi assim, todo mundo e falou, ela é do Jota lá. Aí você imagina como é que ficou a situação dela. Você passa a ser mal visto, tem uns que falta cuspir no cidadão, né? A vontade é essa. Então, como é que ela vai fazer para comunicar a verdade de Deus? Como é que ela vai fazer para ser o sal e a luz? Ela vai precisar dessa força do Espírito Santo. Ela vai precisar ganhá-los pelo amor, pelo testemunho, pela postura. Porque quando a coisa apertar do lado deles, quando eles vão encontrar saída, sabe o que é que eles fazem? Pede oração para o crente. É desse tipo. Então essa nossa linguagem, esse batismo, conseguir falar as línguas dos grupos, ter essa sabedoria, está claro na Bíblia em Atos 2, só pelo poder do Espírito Santo de Deus. E engraçado que o texto é muito interessante. O Senhor falou assim, e recebereis poder para ser testemunha. Não diz primeiro receberão poder para testemunhar, não. Primeiro receber poder para ser, para estar constituído, envolvido, ter estabilidade, ter segurança, ter firmeza, ter convicção. Ontem o pastor João ministrou lá na sede e falou do erro da igreja no Brasil. Nós crescemos em estrutura, mas negligenciamos o conhecimento. Aí hoje as grandes instituições desse país estão na mão de pessoas que não conhecem Deus. Nós precisamos de mais juízes cristãos,
promotores, e todas as instâncias. Para isso, nossos filhos precisam estudar. Porque, irmãos, o mundo aí fora se prepara para defender as suas ideias, o que querem. O saudoso, falando aqui em memória, o pastor Albino, ele dizia uma coisa que eu achava muito interessante. Ele dizia o seguinte: às vezes a pessoa chegava para ele e falava: pastor, eu estou sendo perseguido no trabalho e etc. Pastor, os demônios estão lutando contra mim. Ele falava: e por que você está tão achando isso estranho? Aí a pessoa olhava assim e falou: como assim, pastor? Na realidade, o diabo está apenas fazendo o trabalho dele e fazendo bem feito. Se existir uma coisa que os demônios sabem fazer, é o trabalho deles bem feito. Agora eu quero te dizer, Deus não é menor do que a ação demoníaca. João disse que maior é o que está em nós. Se você orar, Deus vai criar uma situação e envergonhar o diabo e os instrumentos dele. Deus envergonha. Deus envergonha. Irmãos, o mal, ele é tão mau, que o próprio mal destrói um outro. O próprio mal. Então nós estamos, nesses dias, precisando desse batismo, desse renovo, dessa capacidade de comunicar evangelho, essa capacidade de se relacionar com o estranho, de sermos tolerantes, porém nos mantermos crentes, vivos na fé, cheios do Espírito Santo. Como é que uma igreja primitiva iria comunicar o evangelho no meio de um império romano prevalecente, com leis, com perseguição e assim por diante? Como é? Só pelo revestimento do poder do Espírito Santo de Deus. Só por isso. Irmãos, o Espírito Santo não veio no dia errado, na hora errada. Era a hora que a igreja ia começar a explodir, começar a obra. Nós nunca estaremos sós. Jesus disse: eu não vos deixarei órfão. Eu pedirei ao Pai e Ele enviará um outro Consolador. Tiago disse: você está precisando de sabedoria, peça a Deus que dá. E dá amplamente, voluntariamente. Não nega a ninguém. Paulo disse: quando pedirem o motivo da sua fé, que você tenha graça e conhecimento para mostrar os pilares da sua fé. E para isso a gente precisa de quê? De conhecimento das Escrituras e de uma vida movida pelo Espírito Santo. Movida. Querido, às vezes o nosso silêncio, junto com a intercessão, fala mais do que você tentar se defender. Vai para a oração. A bondade, ela é inegável. Existe um versículo na Bíblia que eu gosto muito dele, que está lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Choram por ver a injustiça, choram pelas coisas do reino de Deus, choram por aquilo que tem valor eterno. Já imaginou, o Espírito Santo contar com a gente para orar, para chorar pelas injustiças desse mundo? O Espírito Santo, ele geme por essa terra e ele quer encontrar homens e mulheres. Deus tinha profetizado através de grandes homens no Antigo Testamento, principalmente no livro de Ezequiel, de Jeremias, acerca da restauração de Jerusalém.
acerca da restauração daquele povo. Deus não poderia mandar anjos para restaurar. Deus não poderia descer Ele mesmo a fazer. Então Deus toca no coração de Daniel, que começa a orar, e fica anos orando, levanta Esdras, Neemias, e aí vai levantando pessoas para orar, vai gerando uma nuvem, mas quem faz chover é Deus. As nossas orações, a nossa busca gera nuvem, mas a chuva, o milagre, é de Deus. Apocalipse diz que tem uma taça diante de Deus, que é onde chega a oração e a adoração dos santos, dos crentes. E quando ela enche, Deus pega as orações, chega lá como incenso, pega brasas vivas do seu altar e joga na terra. Então, é uma interação, é a igreja orando, é o cristão orando, e isso chega nos céus, e os céus reagem, os céus respondem. Irmãos, a nossa oração é muito poderosa. Como a oração, ela é poderosa. Quando o homem trabalha, o homem apenas trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha, Deus se move. Uma coisa é você trabalhar e orar, aí é uma parceria perfeita. É a oração e a ação. Mas se você apenas corre atrás, se você apenas projeta, busca estratégia humana e se esforça muito, é apenas um homem trabalhando. Mas se você experimentar orar, e buscar a Deus, e pedir direção de Deus, e achar a direção, aí sim, é a mão de Deus trabalhando. A gente vê isso no clamor de Josafá, no clamor de Ezequias, clamor de Esther, Davi clamando, porque eles viram que tudo que eles poderiam fazer, eles fizeram. E agora eles precisavam de uma intervenção sobrenatural de Deus. Então, quando um homem e uma mulher ora, diga: Deus trabalha. É lindo isso, irmão, nas Escrituras. É lindo. Uma das coisas lindas da oração é que não existe geografia. Ah, está tão longe que não tem distância. Não tem distância. Porque a mão poderosa de Deus não está limitada à distância. Falei aqui de manhã, a oração, irmãos, não tem prazo de validade. Então, Deus recebeu a oração, ela vai valer só até o 2023, o dia 23 de outubro de 2023. Não. Deus pode acessar as orações qualquer hora e resolver agir na terra. Eu tenho recebido bênçãos até hoje da oração da minha mãe. E ela já está lá há mais de 10 anos, descansando com o Senhor. Porque ela orava por cada filho, colocava os alvos. Todos nós aqui somos fruto de oração de alguém. Alguém que na intercessão gemeu, chorou, gerou no mundo espiritual. E hoje nós estamos aqui. Eu tive um primo que aceitou Jesus e ele doou o resto da vida para orar pela família. Família enorme, gente espalhada para tudo quanto é lugar nesse Brasil. Esse homem pagou um preço tão grande de oração que ele morreu. Sabe o que é você se derramar até morrer? Só, irmão, que tu tem crente dos Ferreira para tudo quanto é lado desse Brasil. Ele foi um Daniel, que ele não viu os parentes aceitando Jesus, mas o Espírito Santo que recebeu a oração, que gemeu com ele, começou a quebrar cadeias em vários estados. Vários estados agindo.
Diga: quando eu trabalho, é apenas um ser humano trabalhando. Quando eu oro, é Deus trabalhando. Neemias, o nome Neemias significa o quê? Consolador. Ou aquele que consola em Deus. Irmãos, eu vou muito em velórios. E eu tenho mais de 20 anos de tempo integral, então eu já fui em velório demais. E eu tenho colhido uns testemunhos muito interessantes em velório. Sabe aquela hora que as pessoas quase saem de si? Às vezes é a hora que chega o caixão, ou na hora que vai sepultar, aquelas horas críticas. Eu tenho ido a algumas pessoas e abraçado e declarado a cura do Espírito Santo, o consolo. As pessoas param. E depois elas me mandam recado, me mandam mensagem: pastor, eu estava com um peso tão grande na minha alma, um desespero, quando o senhor orou, eu fiquei leve, acabou aquela pressão, aquela situação. Porque o Espírito Santo é poderoso para consolar. Não sabe qual é o melhor momento para o dom do Espírito se manifestar? Quando tem a necessidade. Ouse. Você vai num velório, não tem nem muito o que falar, né? Mas abraça a pessoa e seja ousado. E diga: eu declaro a cura de Deus, o consolo do Espírito Santo, a ação vem, Espírito Santo. Ah, irmão, você vai ver, ele faz mesmo. Ele faz. Ele é poderoso. Então, como consolador, Neemias vivia conectado com o povo, se relacionava com o povo, mas como intercessor ele estava conectado com quem? Com Deus. Como instrumento de Deus na terra, nós precisamos nos relacionar no trabalho, na escola e etc. Mas como intercessor precisamos ter conexão com quem? Com Deus. Porque é de lá que vem a força, a capacidade para você se mover nessa terra e Deus se mover através de você. Como consolador, Neemias vivia perto do povo, mas como intercessor, conectado com Deus em oração. Você já imaginou o tanto que é precioso? Você está na sua casa, aí você está dormindo e o Espírito Santo está olhando o mundo, aí ele vai lá e te dá um sonho, te acorda, te sacode. Tem alguns que só acordam quando é para ter pesadelo, né? Se o pesadelo for forte. E o Espírito Santo naquela hora está querendo abençoar alguém e te acordar para você orar para a pessoa ser abençoada. Olha que coisa extraordinária. Irmão, Deus se move assim. Deus se move assim. Experimenta orar aí 40 dias por uma pessoa e convida ela para ir num culto. Porque só sair convidando, não orar, irmão, a resistência vai ser grande. Pode acontecer? Pode. Mas começa a orar e convida. Não foi, continua orando e convida. Você vai ver. Deus vai agir. Qual foi a fala de Davi quando ele se apresenta a Saul dizendo: eu vou enfrentar o Golias? Qual foi a fala? Por que eu vou? Por que eu tenho essa confiança? Por que eu estou sentindo essa unção, essa presença de Deus? Por que essa convicção? Ele diz: porque o mesmo Deus que já me ajudou a vencer o leão, o urso, está comigo. Quer dizer, Davi, no anonimato, sozinho, ele já tinha uma vida com Deus. Então, quando aquele gigante se apresenta, Davi já estava conectado como intercessor. Ele tinha condição de fazer a leitura, de observar quem era quem no processo.
Qual era a fala dos soldados? Ele é grande demais, ele é poderoso demais, ele é invencível. Davi disse: esse aí é um incircunciso. Sabe o que essa expressão quer dizer? Alguém desamparado. Deus não está com ele. A verdadeira força não está com ele. O verdadeiro poder não está com ele. O verdadeiro poder está comigo. Era isso que Davi queria dizer. Deus não tem aliança com esse gigante, com esse incircunciso. Deus tem aliança comigo. Com quem que Deus tem aliança hoje? Diga: comigo, que sou igreja, que sirvo o Senhor. Ele estava dizendo: esse gigante está desamparado. Quando um problema se levantar contra você, quando alguém se levantar, sendo você crente, irmão, ora, diz: Deus, eu entrego esse vaso nas tuas mãos, eu entrego essa vasa, entrega, irmão, e resista em Deus. Eu não vou ficar em Deus, e repreende Satanás, porque Tiago é claro: se sujeite a Deus, e o mal fugirá. É promessa, irmão. O mal não aguenta a oração. Os demônios não resistem à oração por muito tempo. Se submeta a Deus orando, santificando. Irmão, o que é que a Bíblia diz? E ele fugirá de vós. Ele não vai suportar. Eu conheci o caso de uma irmã do meu convívio. A gente morava em Redenção, e essa pessoa era do mundo sertanejo, chapava todos, irmão, e cantava nos botecos, tinha uma vozona rouca essa mulher. Ela aceitou Jesus. Mas os demônios partiram para cima dessa mulher, terrivelmente. E Deus, ela tinha uma irmã em Goiânia, não sei se ainda tem, na época, e ela falou: rapaz, eu vou. A irmã dela falou: vem para Goiânia, nós vamos tirar um tempo aqui para buscar a Deus. E aquela irmã tinha uma vizinha, uma mulher consagrada a Deus. E a mulher falou assim: olha, pode mandar ela vir, eu vou fazer um jejum dos dons espirituais. Ela fez 9 dias de jejum de 24 horas. Só na água. Falou: quando ela chegar, você traz ela aqui para a minha sala de oração. Você vai ver a bagaceira que vai ser demônio saindo até pelo fio de energia. Não deu outro, irmão. Quando ela chegou, a irmã levou ela para dentro do quarto de oração. Libertação. A mulher voltou serena, sarada, liberta, cantando os hinos da harpa, porque ela tinha uma voz bonita, aquela voz forte, rouca, servindo a Deus. Você está enfrentando uma luta, uma resistência. O que Jesus disse? Se numa casa tem alguém dominando ou querendo dominar, para que aquele domínio acabe, encerre, é necessário que alguém mais valente se levante. Irmãos, Neemias entendeu uma coisa: o maior poder que existe chama-se o poder da oração. O maior poder que existe na terra é o poder da oração. Elizabeth dizia: eu temo muito mais a oração do John Wesley, as suas palavras, do que todos os exércitos da Alemanha, de Hitler. Irmãos, nós temos uma arma mais moderna que se renova a cada dia, chamada oração. Um homem e uma mulher nas mãos de Deus é extraordinário, com poder de Deus e sabedoria.
O rei Festo foi assistir o julgamento de Paulo, e Paulo era um homem muito letrado, um conhecedor da área jurídica, ele mesmo fez a defesa dele. Quando ele termina de discursar, de argumentar, a sua argumentação, o rei Festo disse: olha, eu preciso sair dessa sala, eu preciso ir embora agora, porque senão eu vou crer nesse crente de Paulo, porque Paulo falou tão bem, Paulo foi tão convicto, foi tão usado, que ele disse: deixa eu sair daqui, senão eu vou crer no Deus de Paulo, eu vou entrar nesse negócio dele aí. Olha que graça de Deus, que unção, que bênção. Irmãos, Deus quer usar a sua profissão, o seu dom, o seu talento. Eu sempre falo isso. 6 meses levando a Vitória em médico, e orando, e orando. A Vitória fez tanto exame que dava quase para encher uma F4000. Ressonância daqui, ressonância dali, e tomografia e não sei o quê. A Vitória vivia dentro daquela máquina. Aí nós entramos numa sala de uma médica nova. Aí a médica pegou os exames, olhou. Vitória, eu sei qual é a sua doença. E esses exames não tinham doença. Nenhum deles aparecia doença. Falou: eu vou fazer um exame X, eu mesmo vou fazer, só para confirmar, mas a doença que você tem é essa e essa. Passou o remédio. Acabou. Uma pessoa no lugar certo, com um dom, com uma sabedoria. Que Deus conte comigo e com você, que a gente possa ser um Neemias de Deus, um consolador. Alguém que leva paz, que leva tranquilidade, que tem uma palavra, que tem um colo, que tem um abraço. Às vezes a gente pensa assim: por que o mundo não compreende a salvação, o tanto que o céu é bom? Porque o negócio é tão bom que é difícil mesmo, não é fácil não. As pessoas têm dificuldade de confiar na graça de Deus, no perdão de Deus, elas preferem fazer um sacrifício, fazer algo, porque aquilo é mais palpável, é mais visível. A primeira coisa que Neemias faz quando sabe da tragédia, o que tinha acontecido? Há 13 anos atrás, Esdras tinha ido para restaurar o templo, a vida religiosa. E aí, por Esdras e Neemias não aceitar a ajuda dos samaritanos, que eram inimigos, o que aconteceu? Atrasou a obra. Por isso que o livro de Ageu fala, né, sobre as casas chiques, tal, e o templo abandonado, porque tem alguns profetas menores que são do mesmo período, chama profetas da restauração. 13 anos, ele tinha levado, o povo desanimou, havia um desânimo, precisava de um reavivamento. Então, a dimensão da obra que Deus chamou Neemias para fazer era extraordinária. Tudo era difícil, convencer o povo, o rei liberar os recursos, os governadores das províncias liberar madeira, e pedra e etc. O que você acha? Vamos dizer que Goiânia era a Babilônia, a Síria, território do novo império, Medo-Persa. E aí, Zé, vamos dizer que você era dono do Carrefour. Do Carrefour não, do Shopping Flamboyant. Melhor ainda. E aí Neemias chegava e falou: Zé, você é judeu, você é empresário bem sucedido aqui, mas eu estou precisando que você venda isso aí, ou ponha alguém para cuidar, e pega a sua família e vamos para Jerusalém restaurar os muros. Eu pergunto para você, irmão, era fácil? Isso era impossível. E olha que tanto de judeu que tinha virado empresário já na Babilônia e nas terras do novo império. O que você acha de chegar para um
o rei Xerxes e dizer o seguinte: ó, estou precisando aí de muita madeira, eu estou precisando de um grupo de soldados para me levar lá, carro, etc, etc. Era fácil, irmão. Aí a gente descobre por que Neemias, provavelmente, tudo indica que ele ficou 4 meses em oração e jejum. O que Esdras fez também na época dele? Ficou à beira do rio Alva, em oração e jejum, por semanas. Porque esses homens entenderam que a arma mais poderosa para abrir porta, para dissipar o mal, quebrar a resistência, abrir o coração do homem e da mulher, a arma é a oração. A oração. Não existe arma mais poderosa. Toda a restauração na Bíblia começa com oração. Oração. Então, você pode... Irmãos, já observou? Existem 2 coisas simples e difíceis de fazer. Quais são? Oração e ler Bíblia. Eu te pergunto, que dificuldade tem em ler Bíblia se alguém sabe orar? Ou se alguém sabe ler? Mas você já viu tanto que é difícil ter uma disciplina de leitura da Bíblia? Eu pergunto, que dificuldade alguém tem de orar se nós temos o Espírito Santo? Mas é difícil, irmão, não é fácil não. Disciplinar mesmo não é fácil. Sabe por quê? O diabo sabe o poder disso. O diabo sabe que os processos serão acelerados, que as bênçãos chegarão, que Deus se moverá, se encontrar mentes e corações devotados continuamente. Então o que é que ele faz? Ele arruma distração. E a gente corre, é tanta coisa, e tal. Distração. Se você não brigar com você mesmo, você não ora nem lê Bíblia. Se você não tomar uma decisão assim radical, eu já contei aqui, né? Uma época lá na sede tinha um grupo de adolescente enorme, e aí o líder lá, né, muito envolvido com o Lucindo, né? Lucindo não é o Lucifer não, viu? O Lucindo lá do BH, e o Lucindo é meio malucão, né, com trabalhar com jovem adolescente. Ele que escreveu aquele livro, Loucos por Jesus. Faça coisas loucas por Jesus. E aí ele falou o seguinte: vamos fazer um voto? Arrumou uma pulseirinha, colocar no braço do adolescente. Aí a pulseirinha é o seguinte, o voto era o seguinte: se não ler Bíblia e não orar, não quebra o jejum, não tem lanche de manhã. Eu pergunto para vocês, eles acostumaram ou não? Imaginou um adolescente, menino de 12 a 15 anos, sem comer? Ah, de manhã eu esqueci de orar e de ler a Bíblia, não vai ter café da manhã. Meio-dia, não vai ter almoço. Ah, irmão, eles acostumaram. Então, esse posicionamento despertou eles. Despertou eles. E gerou um hábito. Gerou um hábito. Por exemplo, quando eu saio de férias, eu tenho muita dificuldade de ficar no hotel 3 dias e não ir num culto, no domingo. Um vazio, domingo. Um domingo sem ir na igreja, para mim, é um vazio. Aí você pode pensar, pastor, isso é vício religioso. Não, irmão, é hábito. Eu estou há 30 anos fazendo isso. Eu fico inquieto. Irmão, vocês não têm ideia do que aconteceu na minha lua de mel. Pagaram 3 dias para a gente ficar no hotel, né? Só no love. Deu que 3 dias difícil, irmão. Porque a minha alma não aguenta ficar parada num quarto, eu queria descer. Eu dei um jeito de comprar um remédio na farmácia e andar uma avenidona. Aí encontrei um amigo meu, empolgamos conversando, esqueci que a mulher estava lá no hotel. E isso porque estava apaixonado, morrendo de amores, né?
Falei, meu Deus do céu, deixa eu voltar. Quando eu cheguei lá, ela estava quase desesperada, o homem sumiu. Será se ele desistiu de ser casado e vazou? Eu gosto de conversar com gente sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o Evangelho. Porque a Bíblia diz do que o nosso coração está cheio, a nossa boca vai falar. Então, Satanás, ele tenta de tudo para distrair a gente. Mas aí você já descobriu as armas dele, faz um propósito. Faz um propósito. Irmãos, a oração é o único meio que o cristão tem de trazer a mão de Deus para operar. A oração é o único meio de trazer a mão sobrenatural de Deus para operar no mundo físico. Isso é Bíblia. A Bíblia diz, Jesus falou o quê? Ora. É só a gente olhar para o ministério de Jesus. 3 anos e meio. Por que Jesus, sendo Deus, ao mesmo tempo estando na condição de homem, orava continuamente? Por quê? Sabe por quê? Ele sabia que para ter a presença, a mão do Pai, o poder do Pai, a mão de Deus, ele tinha que orar. E botija que só tira o azeite e não coloca, o que acontece? Fica vazia. Aí se ela for de louça, você vira ela quebra. Então nunca esqueça, a ferramenta que você tem para trazer a mão sobrenatural de Deus para operar na terra é a oração. É a oração. Essa capacidade de Neemias, de mesmo estando numa posição tranquila no palácio, a comida de Neemias era a comida que o rei comia e a bebida. Antes do rei comer, ele comia para ver se não tinha veneno. Antes do rei tomar aquele suco bom, aquela pinga boa, Neemias tomava. Não sei se tinha pinga não, irmão, isso aí é... Devia ter um suco de uva fermentado, bom, um vinho bom. Né? Eu conheço muita gente que amaria ter esse emprego. Ter a adega do rei à sua disposição. E Neemias abre mão de tudo isso. Para ir, irmão, se dar a Deus numa restauração dolorosa, complicada. Sabe aonde está a nossa felicidade? Está em fazer a vontade de Deus. Se coloque de pé. A nossa felicidade está em fazer a vontade de Deus. O pior lugar do mundo com Deus é um paraíso. Por que que o inferno é ruim? Porque Deus não está lá e não vai para lá. Porque se Deus chegar lá no inferno, vira uma festa. Vira, irmão. Aquele fogo, aquele enxofre, Deus muda tudo. Muda tudo. Irmão, é tão bom ir na casa de crente, né? É bom. Porque logo que você chega na casa de crente, tem café, pão de queijo, tem... Frango caipira com piqui. Glória a Deus. Vamos orar? Lembre, Deus se move na terra através de pessoas. Por mais simples que seja você, é você que Deus vai usar para orar pela salvação da sua família. É você que Deus vai usar para alguém entrar numa universidade, alguém passar num concurso, alguém conhecer Deus. É eu e você.
Não desista de orar. Porque a única oração que Deus não responde é a oração que não foi feita. Insista, insista, porque Deus responde orações. Pastor, eu não sei orar direito. Irmão, o melhor curso para aprender a orar é começar a orar. Vai orando, 5 minutos, 3 minutos, 4 palavras, e vai orando. Pede para o Espírito Santo me dá inspiração. Eu começo a orar e acaba as palavras. Pede para Ele para você ver. Daqui a pouco você está orando meia hora, 1 hora. Porque, não, o mais interessado que a igreja ora é o Espírito Santo. Ele foi enviado para nos inspirar. A gente elimina as pedras do nosso futuro com a oração que fazemos hoje. Se você quer ter menos dificuldade no futuro, comece a orar hoje. Comece a orar hoje. Para que lá na frente você não tenha que arrancar toco, arrancar pedra. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó deixou para orar quando ele já estava lá no futuro dele. Sofreu demais. 21 anos trabalhando para um homem maligno. E o cara era o sogro dele, ô sogro bom. E o povo ainda fala mal de sogra. Mas não lembra que tem um sogro ruim, irmão. Se Jacó tivesse, irmão, aprendido a semear antes a oração, Deus tinha deixado o seu caminho plano, sem pedra, sem espinho. Negócio que a gente está no caminho, está orando para tirar as pedras, está querendo construir as pontes, quando já está na beira do rio, na beira do abismo. Vocês que são pais, devem começar a orar pelos seus filhos, pelo casamento deles, pelos estudos, pela profissão, agora, não é quando ele for entrar, não, ano que vem vai entrar na faculdade, não, é agora. Acabou de casar, começa a orar pela esposa do filho, da filha. Isso chama-se poupança de oração. Aí eles serão visitados por bênçãos que eles nunca oraram. Mas seus pais, seus avós, alguém orou. Diga, o maior poder que tem na terra é a oração. Diga, a única ferramenta que eu tenho para acessar os céus é a oração. Jesus disse, Pedro, existe uma chave do reino dos céus. A chave é e a oração dá autoridade, a oração te dá poder. Então vamos orar? Você está diante do desafio, tem um gigante aí te testando, sua carne, a sua alma. Faça como o Tiago disse, eu submeto a Deus. E toda essa resistência vai fugir em nome de Jesus. Pai, nós clamamos o Senhor nesta noite. Nós usamos a ferramenta que nós temos, que é a ferramenta da oração. Enquanto nós oramos, o Senhor trabalha em nós e através de nós. Enquanto oramos, não nos desgastamos, porque o Espírito nos dá a manutenção do seu consolo, da sua graça, da sua presença. A minha oração nesta noite, Pai, desperta cada homem, cada mulher dessa congregação, dessa igreja, dessa família, para uma vida, Senhor, devota de oração e de leitura da Tua Palavra. Nós estamos num período de jejum e de oração. Responde-nos, Senhor. Leva o meu irmão e a minha irmã, Senhor, a usar desse poder para conquistar e glorificar o Teu nome. Ó Deus, leva-nos à santificação pela oração, para sermos os Neemias de Deus nesse dia. Neemias que levarão restauração, levarão cura, levarão libertação, serão os instrumentos do Senhor na terra.
ser com a tua igreja, ser com cada casa, com cada família, em nome de Jesus. Adore a Deus, adore a Deus.